Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Leitura do Livro do Céu, volume 16, trecho 36. 8 de dezembro de 1923. Sobre a Imaculada Conceição de Maria. Estava a pensar na Imaculada Conceição da minha Mãe Rainha, e meu sempre amável Jesus, depois de ter recebido a Santa Comunhão, fazia-se ver em meu interior, como dentro de uma estância toda luz, e nesta luz fazia ver tudo o que tinha feito em todo o curso de sua vida. Pareciam como alinhados em ordem todos os seus méritos, suas obras, suas penas, suas chagas, seu sangue, tudo que continha a vida de um homem e Deus, como em ato de proteger a uma alma, a ele tão querida, de qualquer mínimo mal que pudesse ensombrá-la. Eu me admirava ver tanta atenção de Jesus, e ele disse-me: a minha pequena recém-nascida, quero que conheça a Imaculada Conceição da Virgem, concebida sem pecado. Mas primeiro, você deve saber que minha divindade é um ato só. Todos os seus atos se concentram em um só. Isto significa ser Deus, o portento mais grande de nossa essência divina, não estar sujeita à sucessão de atos. E se a criatura lhe parece que agora fazemos uma coisa e agora outra, é mais bem que fazemos saber o que há naquele ato só, porque a criatura incapaz de conhecer tudo de um só golpe, se o fazemos conhecer pouco a pouco. Agora tudo o que eu, Verbo Eterno, devia fazer em minha assumida humanidade, formava um só ato com aquele ato único que contém minha divindade. Assim que antes que esta nobre criatura fosse concebida, já existia tudo o que devia fazer na terra o Verbo Eterno. Portanto, no ato em que esta Virgem foi concebida, se alinharam em torno de sua concepção todos os meus méritos, minhas penas, meu sangue, tudo que continha a vida de um homem-deus, e foi concebida nos abismos intermináveis de meus méritos, de meu sangue divino, no mar imenso de minhas penas. Em virtude deles ficou imaculada, bela e pura. Ao inimigo ficou fechado o passo pelos incalculáveis méritos meus, e não pôde lhe fazer nenhum mal. Era justo que quem devia conceber o filho de um Deus, devia primeiro ser ela concebida nas obras deste Deus, para poder ter virtude de conceber o Verbo, que devia vir redimir o gênero humano. Assim é que ela primeiro ficou concebida em mim, e eu fiquei concebido nela. Não havia mais que a tempo oportuno fazê-lo conhecer as criaturas, mas na divindade estava como já feito. Por isso, a que mais recebeu os frutos da redenção, antes teve o fruto completo. Foi esta excelsa criatura que, sendo concebido nela, amou, estimou e conservou como coisa sua tudo que o Filho de Deus fez na terra. Oh, a beleza desta tenra menina era um prodígio da graça, um portento de nossa divindade. Cresceu como nossa filha, foi nosso decoro, nossa alegria, a honra e a nossa glória. Então, enquanto meu doce Jesus dizia tudo isto, eu pensava na minha mente. É verdade que a minha rainha mãe foi concebida nos méritos intermináveis do meu Jesus, mas o sangue e o corpo foram concebidos no seio de Santa Ana, a qual não estava isenta da mancha de origem,
Então, como pode ser que nada herdou dos tantos males que todos temos herdado pelo pecado do nosso primeiro pai, Adão? E Jesus, minha filha, tu ainda não entendestes que todo o mal está na vontade. A vontade atropelou o homem, ou seja, a sua natureza. Não a natureza atropelou a vontade do homem. Assim que a natureza ficou em seu lugar, tal como foi criada por mim, nada mudou. Foi sua vontade a que se mudou, e se pôs nada menos que contra uma vontade divina. E esta vontade rebelde arrastou sua natureza, enfraqueceu-a, contaminou-a e tornou-a escrava de vilíssimas paixões. Aconteceu como a um recipiente cheio de perfumes ou de coisas preciosas. Se esvaziar isso e encher-se de podridão ou de coisas vis, acaso muda o recipiente? Muda o que se põe dentro, mas ele é sempre o que é. No máximo, se torna mais ou menos apreciável, segundo o que contém. Assim foi o homem. Agora, minha mãe, ser concebida numa criatura da raça humana não causou nenhum dano, porque sua alma era imune de toda culpa. Entre sua vontade e a de seu Deus não havia divisão. As correntes divinas não encontravam obstáculo nem oposição para derramar-se sobre ela. A cada instante estava sob a densa chuva de novas graças. Então, com esta vontade, esta alma toda santa, toda pura, toda bela, o recipiente de seu corpo que tomou de sua mãe ficou perfumado, reabilitado, ordenado, divinizado, em modo de ficar isenta mesmo de todos os males naturais de que é invadida a natureza humana. Ah, foi propriamente ela que recebeu o germe do Fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, que a enobreceu e a restituiu ao seu princípio, tal como o homem foi criado por nós antes que pecasse. Aliás, ultrapassou, embelezando-a ainda mais aos contínuos fluxos daquele Fiat, que só tem virtude de reproduzir imagens todas semelhantes àquele que criou-as. E em virtude desta vontade divina que operava nela, pode-se dizer que o que Deus é por natureza, ela o é por graça. Nossa vontade tudo pode fazer, a tudo pode chegar quando a alma nos dá a liberdade de agir e não interrompe com sua vontade humana nosso agir. Trecho 37, 26 de dezembro de 1923. O morrer contínuo de Jesus e o morrer contínuo de Luísa na divina vontade. Passei dias amargos pela privação do meu doce Jesus. Senti-me como um vilíssimo trapo que Jesus tinha rejeitado, porque lhe dava asco, tão sujo estava, e meu interior ouvia-o dizer: na minha vontade não existem trapos, tudo é vida, e vida divina. O trapo se rompe, se suja, porque não contém vida. Em vez da minha vontade que contém vida e dá vida a tudo, não há perigo que a alma se possa reduzir a pedaços, muito menos sujar-se. Eu, não fazendo caso disto, pensava entre mim: que formosas festas natalícias me faz passar Jesus, vê-se que me ama muito. E ele, movendo-se em meu interior, acrescentou: minha filha, para quem faz a minha vontade é sempre Natal. Assim que a alma entra em meu querer, eu fico concebida em seu ato. Conforme vai cumprindo seu ato, eu desenvolvo minha vida. Quando o termina, eu ressurjo e a alma é concebida em mim. Desenvolve sua vida na minha
e ressurge em meus mesmos atos. Então, olhe, as festas de Natal são para quem uma vez por ano se prepara, se põe em graça, portanto, sente-se algo de novo de meu nascimento. Mas para quem faz a minha vontade é sempre Natal. Eu renasço em cada ato seu. Então, você gostaria que eu nascesse em você uma vez por ano? Não, não. Para quem faz minha vontade, meu nascimento, minha vida, minha morte e minha ressurreição deve ser um ato continuado, nunca interrompido. De outra maneira, qual seria a diferença? A desmedida distância com as outras santidades? Ao ouvir isto, senti-me mais amarga e pensei entre mim, quanta fantasia! Isso que ouço não é outra coisa que uma finíssima soberba minha. Só minha soberba podia sugerir-me e chegar até me fazer escrever tantas coisas sobre a vontade de Deus. Os demais são bons, humildes, e por isso nenhum ousou escrever nada. Enquanto isso pensava, sentia tal dor de me sentir destroçado o coração e procurava distrair-me para não ouvir nada. O que tremenda luta, até me sentir morrer. Então, enquanto eu estava nesse estado, meu amável Jesus fez-se ver como se quisesse dizer outra coisa sobre sua santíssima vontade. E eu lhe disse: Jesus meu, ajuda-me. Não vês quanta soberba há em mim? Tem piedade de mim. Livra-me dessa refinada soberba. Eu não quero saber nada. Só me basta amar-te. E Jesus, minha filha, as cruzes, as dores, as penas são como a prensa para a alma. E assim como a prensa serve para quebrar e descascar a uva, de modo que o vinho fica de um lado e o bagaço do outro. Assim as cruzes, as penas, como a prensa tira da alma o bagaço da soberba, do amor próprio, das paixões e de tudo que é humano, e deixam o vinho puro das virtudes. E minhas verdades encontram o caminho para comunicar-se e espalhar-se na alma como sobre uma tela branca, com caracteres indeléveis. Como podes então temer, se cada vez que te manifestei minhas verdades sobre minha vontade, estas verdades sempre foram precedidas por cruzes, dores e penas, e por quanto mais sublimes estas verdades, tanto mais intensas e fortes as penas. Não era outra coisa que a pressão da prensa que eu fazia em você para tirar o bagaço de todo humano, era mais interesse meu que teu que minhas verdades não ficassem mescladas com o bagaço das paixões humanas. E eu, meu Jesus, perdoa-me, se te disser que és tu mesmo a causa dos meus temores. Se você não me deixasse, se não se escondesse e me privasse de ti, em mim não haveria lugares para fazer levantar esses medos. Quem sabe, Jesus, você me faz morrer, mas com morte cruel e dupla morte, porque eu não estou morrendo. Se eu pudesse provar a morte e morrer, como seria doce para mim. Ó Jesus, te digo, não posso mais. Leve-me contigo ou fique comigo. Agora, enquanto dizia isto, o meu amável Jesus apertava-me nos seus braços e com as suas mãos, como se desse uma corda, e eu ficava como posta debaixo de uma prensa, espremida, triturada. Eu mesma não sei dizer o que senti em mim de dor. Sabe-o só ele que me fazia sofrer. Depois me disse: minha querida do meu querer, olha dentro de mim como a minha vontade suprema não concedeu nem sequer um respiro de vida à vontade humana da minha humanidade. Se bem santa, mas nem mesmo isto me foi concedido.
devia estar sob a pressão, mais que de uma prensa, de uma vontade divina, infinita e interminável, que se constituía a vida de cada batido meu, palavra e ato, e minha pequena vontade humana morria em cada batida, respiro, ato, palavra e etc. Mas morria em realidade. Sentia de fato a morte, porque jamais teve vida. Tinha a minha vontade humana só para fazê-la morrer continuamente. E embora isto tenha sido a grande honra para a minha humanidade, foi o maior dos portentos. Cada morte de minha vontade humana, esta era substituída por uma vida de vontade divina. Mas o morrer continuamente foi o maior, o mais duro, o mais agudo e doloroso martírio da minha humanidade. Oh, como as penas de minha paixão são diminuídas ante este meu contínuo morrer. E só com isto eu completava a perfeita glória de meu Pai Celestial. E o amava com um amor que supera qualquer outro amor por todas as criaturas. Morrer, sofrer, fazer alguma coisa grande alguma vez, a intervalos, não é grande coisa. Também os santos, os bons e outras criaturas têm feito. Sofreram, têm morto, mas como não foi um sofrer, um obrar e um morrer contínuo, não constitui nem perfeita glória ao Pai, nem redenção que se possa estender a todos. Por isso, minha filha recém-nascida, em meu eterno querer, olhe um pouco onde seu Jesus te chama, te quer, sob a prensa de minha vontade divina, para que teu querer receba morte contínua como minha vontade humana. De outra maneira, não poderia eu fazer surgir a época nova, que meu querer venha a reinar na terra. É necessário o ato contínuo, as penas, as mortes, para poder arrebatar do céu o fiat voluntas tua. Atenta, minha filha, não atentes para os outros, nem para os meus outros santos, nem ao modo como me comportei com eles, pois te faz despertar assombro pelo modo como me comporto contigo. Com eles queria fazer uma coisa, contigo é outra muito diferente. E enquanto dizia isto, tomava forma de crucifixo e apoiava sua testa sobre a minha, estendendo-se sobre toda a minha pessoa. E eu ficava sob sua pressão e toda em poder de sua vontade. Trecho 38, 29 de dezembro de 1923. Entre Jesus e a alma que vive na divina vontade, há um vínculo eterno que os une e que não pode ser removido. O segredo para saber onde encontrar todas as criaturas para amar o Pai por todas elas. Estava a rezar e encontrei-me fora de mim mesma, onde havia um crucifixo lançado por terra. Eu me juntei para adorar e beijar suas santíssimas chagas. Mas enquanto fazia isso, o crucifixo, fazendo-se vivo, tem desclavado suas mãos da cruz e se tem abraçado ao meu pescoço, apertando-me forte, forte. Eu, temendo ainda que não fosse Jesus, procurava livrar-me desses abraços. Então Jesus me disse: Minha filha, por que queres fugir de mim? Como queres deixar-me? Não sabes que entre eu e ti há um vínculo eterno que nos liga, que nem você nem eu podemos desunir, porque o que é eterno entra em mim e se torna inseparável de mim. Todos os santos que fizemos juntos em minha vontade, perdão, todos os atos que fizemos juntos em minha vontade são atos eternos, como eterna é minha vontade. Assim que você tem do teu em mim e eu tenho do meu em ti, corre em ti uma veia eterna
que nos faz inseparáveis. E quanto mais você continuar e multiplicar suas ações no meu querer, tanto mais você toma parte do que é eterno. Portanto, para onde queres fugir? Eu estava à espera que viesse para consolar-me e libertar-me deste lugar onde a perfídia humana me lançou, e com pecados ocultos e males secretos me crucificou barbaramente. Por isso me estreitei a ti, a fim de que me libertes e me leves junto comigo, contigo. Eu estreitei-o, beijei-o, e encontrei-me com ele no meu quarto. E via entre mim e Jesus que o meu interior estava concentrado nele, e o seu concentrado em mim. Depois recebi a Santa Comunhão, e eu, segundo o meu costume, estava chamando e pondo a todas as coisas criadas ao redor de Jesus, para que todas lhe fizessem coroa e lhe desse a correspondência do amor e das homenagens ao seu Criador. Todas correram ao meu chamado, e via claramente todo o amor de meu Jesus para mim em todas as coisas criadas. E Jesus esperava com muita ternura de amor em meu coração a correspondência de tanto amor. E eu, sobrevoando sobre tudo e abraçando tudo, me punha aos pés de Jesus e lhe dizia: Meu amor, meu Jesus, tudo criastes para mim e deste-mo. Portanto, tudo é meu e eu te dou a ti para te amar. Por isso te digo, em cada gota de luz do sol te amo, no cintilação das estrelas eu te amo, em cada gota de água eu te amo. Seu querer me faz ver até no fundo do oceano teu te amo por mim, e eu imprimo meu te amo por ti em cada peixe que agita-se no mar. Quero imprimir meu te amo no voo de cada pássaro. Te amo em todas as partes, amor meu. Eu quero imprimir meu amo-te sobre as asas de vento, no movimento das folhas, em cada faísca de fogo. Te amo por mim e por todos. Toda a criação estava comigo para dizer te amo. Mas quando eu quis abraçar todas as gerações humanas no querer eterno, para fazer prostrar a todos perante Jesus, para que todos fizessem seu dever de lhe dizer em cada ato deles, em cada palavra, em cada pensamento, eu te amo. Elas me fugiam e eu me perdia e não sabia o que fazer. Então eu tenho dito a Jesus e ele: Minha filha, no entanto, isto é precisamente viver no meu querer, levando-me toda a criação diante de mim, e em nome de todos me dar a correspondência de seus deveres. Nenhum deve escapar-te. De outra maneira, minha vontade encontraria vazios na criação e não ficaria satisfeita. Mas sabe por que não encontra todos e muitos fogem? É a força do livre-arbítrio. Mas quero mostrar-te o segredo, de onde os podes encontrar todos. Entre em minha humanidade e aí encontrará todos os atos deles como em custódia, pela qual eu tomei a tarefa de satisfazer por eles diante de meu Pai Celestial. E você vê, seguindo todos os meus atos, que eram os atos de todos. Assim encontrará tudo e me dará a correspondência de amor por todos e por tudo. Tudo está em mim. Tendo feito eu por todos, está em mim o depósito de tudo. E entrego ao Pai Divino o dever do amor de tudo. E quem quer se serve disto como caminho e meio para subir ao céu. Eu entrei em Jesus e com facilidade encontrei tudo e todos. E seguindo o agir de Jesus, dizia: Em cada pensamento de criatura te amo. No voo de cada olhar te amo. Em cada som de palavra te amo. Em cada batida, respiração, afeto te amo. Em cada gota de sangue, em cada peça e passo te amo. Mas quem pode dizer tudo o que eu fazia e dizia? Muitas coisas não se sabe dizer, ou melhor, o que se diz muito mal e não é como se diz quando se está junto com Jesus. Assim, dizendo te amo, me encontrei em mim mesma.
trecho 39, janeiro, 4 de janeiro de 1924. Com as palavras de Jesus no horto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Acordo com seu Pai Celestial que a vontade divina tomará seu lugar de honra na criatura. Estava a pensar nas palavras de Jesus no horto quando disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, achas que foi o cálice da minha paixão, pelo qual dizia ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice? Não, absolutamente não. Era o cálice da vontade humana que continha tal amargura e plenitude de vícios, que minha vontade humana, unida à divina, sentiu tal repugnância, terror e espanto, que gritei: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Como é feia a vontade humana sem a vontade divina, a qual, quase como dentro de um cálice, se encerra dentro de cada criatura. Não há mal nas gerações do qual ela não seja a origem, a semente, a fonte. E eu, vendo-me coberto por todos estes males que a vontade humana produziu, frente à santidade da minha, me sentia morrer. E teria morrido de verdade se a divindade não tivesse me sustentado. Mas você sabe porque eu adicionei e por 3 vezes minha voluntas sede tua fiat? Eu sentia sobre mim todas as vontades das criaturas juntas, todos os seus males, e em nome de todas gritei ao Pai: não se faça mais a vontade humana na terra, senão a divina. A vontade humana seja banida e a tua reine. Assim que desde então e o quis fazer desde o princípio de minha paixão, porque era a coisa que mais me interessava e mais importante. Há de chamar a terra o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Eu era o que em nome de todos dizia: não me faça minha vontade, mas a tua. Desde então eu constituía a época do fiat voluntas tua sobre a terra, e com dizer 3 vezes na primeira a buscava, na segunda a fazia descer, na terceira a constituía reinante e dominadora, e com dizer não se faça a minha vontade, mas a tua, eu tentava esvaziar as criaturas de sua vontade e enchê-las da divina. Antes de morrer, porque eu não tinha mais do que horas, eu quis contratar com o meu Pai Celestial minha primeira finalidade pela qual vim à Terra, que a divina vontade tomasse seu primeiro lugar de honra na criatura. O subtrair-se da vontade suprema havia sido o primeiro ato do homem e, portanto, a nossa primeira ofensa. Todos os seus outros males entram na ordem secundária, e eu devia primeiro realizar a finalidade do Fiat Voluntas Tua, como no céu, assim na terra, e depois formar com minhas penas a redenção, porque a mesma redenção entra na ordem secundária. É sempre a minha vontade que tem o primado sobre todas as coisas, e se bem que dos frutos da redenção se viram os efeitos. Mas foi em virtude deste contrato que eu fiz com meu Pai Divino, que seu Fiat devia vir a reinar sobre a terra, realizando a verdadeira finalidade da criação do homem e a minha finalidade primária pela qual vim à terra, que o homem pôde receber os frutos da redenção. De outra maneira, teria faltado a ordem à minha sabedoria. Se o princípio do mal foi a sua vontade, a esta devia eu ordenar e estabelecer. Reunir vontade divina e humana. E se bem que se viram primeiro os frutos da redenção, isto nada diz. A minha vontade é como um rei, mas é o primeiro entre todos. Chega ao último, precedendo-o por sua honra e decoro seus povos,
exércitos, ministros, príncipes e toda a corte real. Assim que primeiro eram necessários os frutos de minha redenção, para fazer encontrar a corte real, os povos, os exércitos, os ministros, à altura da majestade de minha vontade. Mas você sabe quem foi a primeira a gritar junto comigo? Não se faça minha vontade, mas a tua? Foi minha pequena recém-nascida em minha vontade, minha pequena filha, que teve tal repugnância, tal espanto de sua vontade, que trêmula se estremeceu a mim e gritou junto comigo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice de minha vontade. E chorando, acrescentou junto comigo: Não se faça minha vontade, mas a tua. Assim, estiveste tu junto comigo naquele primeiro contrato, com meu Pai celestial, porque se necessitava ao menos uma criatura que devia fazer válido este contrato. De outra maneira, a quem dá-lo? A quem confiá-lo? E para votar mais segura a custódia do contrato, te fiz dom de todos os frutos de minha paixão, formando-os à tua volta como um exército formidável, que enquanto faz o seu cortejo real à minha vontade, faz guerra escarniçada à tua. Por isso, ânimo no estado em que te encontras. Tira o pensamento do que eu possa te deixar. Isto seria prejuízo de meu querer, sendo que tenho o contrato da minha vontade depositado em ti. Por isso, fique em paz. É minha vontade que prova-te e quer não só purificar-te, mas destruir até mesmo a sombra da tua vontade. Por isso, com toda a paz, siga o voo no meu querer. Não se preocupe com nada, seu Jesus fará de maneira que tudo o que eu possa acontecer dentro e fora de ti fará sobressair principalmente a minha vontade e alargará em ti os confins da minha na tua vontade humana. Sou eu quem levará a batuta em teu interior, para dirigir tudo em você segundo o meu querer. Eu não me ocupei de outra coisa, senão só da vontade de meu Pai. E com todas as coisas estão nela, por isso me ocupei de tudo. E se ensinei alguma oração, não foi outra senão que a divina vontade se faça, como no céu, assim na terra. Mas era a oração que encerra tudo. Assim que eu não girava, senão em torno à vontade suprema. Minhas palavras, minhas penas, minhas obras, meus batimentos estavam cheios de vontade celestial. Assim quero que faça você. Deve girar tanto em torno dela, até de fazer queimar pelo sopro eterno do fogo de minha vontade, de maneira que perca qualquer outro conhecimento, e não saiba outra coisa senão só e sempre meu querer. Amém, Fiat.